Graça e paz da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano sobre os reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou de nossos pecados e nos fez reino e sacerdotes para seu Deus e Pai. Apocalipse capítulo 1, versos 5 e 6. Ministério Pão Vivo. Vem comigo em meu canal no YouTube para mais um tempinho de lições e aprendizado no livro de Deus. Aprendendo nas primeiras pregações de João Batista, o precursor de Jesus Cristo, aquele que veio preparando o caminho para o Senhor Jesus Cristo. Mas que é preparar o caminho? O mundo estava vivendo um caos espiritual. 400 anos de silêncio profético. Agora, então, surge aquela voz forte, aquele pregador exótico, vestia de modo diferente, esquisito, seus trajes, enfim, sua apresentação também num lugar estranho, no deserto, com uma mensagem nova, apelando ao povo para o arrependimento e anunciando o reino de Deus. Foi um impacto. Depois de um silêncio de Deus, no sentido profético, agora vem o último profeta daquela dispensação. Sabe que João, o evangelista, diria mais tarde: a lei e os profetas duraram até João. Disse também ele, falando de João Batista, não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Registrou o testemunho que ele deu. Aquele que vem depois de mim é maior do que eu, porque ele existiu antes de mim. Então, foi uma introdução de um novo tempo, de um novo ciclo no tratamento de Deus com o mundo. O ponto forte, já falamos, batismo de arrependimento. É lamentável que hoje se olha o batismo com um olhar muito superficial. Mas nós vamos começar a ver a profundidade que o batismo nas águas tem. A atenção que os apóstolos deram para o batismo. Mas a gente começa mostrando o impacto da mensagem de João Batista e o resultado desta mensagem. O povo vinha em multidões. Onde João Batista estava, lá no Rio Jordão, o povo vinha
em multidões, confessando os seus pecados e eram batizados por João. Olha, deveria ter nisso um segredo para tocar tão forte a mensagem dele e eles pedirem, ou o pregador exigia, como confirmação do arrependimento, como um ato de iniciação, o batismo nas águas. A gente vai ver que existe uma grande diferença entre este batismo que João efetuou e o batismo instituído por Jesus, praticado pelos apóstolos. Eles trataram este batismo de o batismo de João. Lembra que lá em Atos 18, quando Lucas estava descrevendo Apolo, que era um homem eloquente, ele era conhecedor das Escrituras, ele era fervoroso de espírito. Aí então, no relato, vem aquela conjunção, mas conhecia só o batismo de João. Notou como eles tratavam o batismo de João. O Apolo era tudo, em termos de conhecimento, em termos de fervor, era aquele que hoje seria chamado de um grande teólogo, um grande pregador, mas conhecia só o batismo de João. E, seguindo no verso 19, aí então que a gente vê a diferença, pois Paulo chega em Éfeso e ele encontra aqueles 12 discípulos e ele faz aquela pergunta: recebestes o Espírito Santo quando crestes e quando fostes batizados, ele queria dizer. E eles prontamente disseram: nós nem sabemos que existe Espírito Santo. Olha que diferença! Foram batizados por João, eram discípulos de João, mas Paulo ignorou aquele lado, os rebatizando. Por quê? Ele viu aquilo que nós poderíamos dizer uma ignorância daqueles discípulos em relação ao batismo praticado pelos apóstolos. Recebestes o Espírito Santo quando crestes? Não, nós nem sabemos que existe Espírito Santo. Mas em que fostes batizados, então? Aí a resposta: no batismo de João. Aí o apóstolo Paulo, ensinando, ele fala: olha, João batizou em água, mas ele disse na pregação dele que depois dele viria um maior de que ele, Jesus. Este batizaria com o Espírito Santo. Paulo estava dizendo: olha, João falou sim sobre o Espírito Santo.
É que ele falou de uma maneira que vocês não compreenderam. Aqueles discípulos de João não foram contenciosos, como é comum na igreja hoje, como é comum entre os cristãos. Quando o batismo praticado lá na sua denominação não bate, não tem cobertura bíblica, aí eles ignoram. Dizem, não, batismo não salva. É interessante, né? Você encara assim, sua igreja encara desse jeito, que batismo não salva. Por que é chamado batismo de arrependimento? Por que os apóstolos deram tanto valor o batismo, então? Paulo deu um valor tão grande, mas tão grande que os 12 dos quais ele está dialogando, ensinando, desceram as águas novamente e foram batizados em nome de Jesus. Aleluia! Olha a diferença que a gente está provando que o batismo de João atingia um aspecto da revelação de Deus, mas o batismo apostólico, ele, instituído por Jesus Cristo, agora tem algo muito mais profundo. Além do arrependimento pregado por João, tinha algo que era muito mais profundo, que a gente vai ver à medida que avançar os nossos estudos. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.